Vamos buscar então a nossa sintonia com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso mestre amigo, com esta prece, com esta oração. Que os nossos corações possam estar serenos, a nossa mente tranquila, para que nós possamos, neste momento, vibrar pelo nosso expositor de hoje, para que ele seja feliz na explanação, buscar o amparo dos amigos espirituais, para que a lição da noite possa nos fortalecer, aumentar o nosso ânimo e a nossa fé, tocar no nosso coração, na medida em que nós formos acrescentando algo de bom que veio do nosso amigo Jesus para os ensinamentos para toda a humanidade. Que possamos absorver com bastante sinceridade os ensinamentos do Cristo. Que eles possam nos tornar a cada dia pessoas melhores, caminhar em direção às práticas do bem, que possamos ser amigos, ser sinceros e fraternos, caminhando sempre amparados por essa luz divina. Que esta noite, então, seja mais uma noite de estudo, que possa clarear a nossa mente, fortalecer o nosso coração. E que assim seja. Com a palavra, então, o nosso amigo Vinícius. Seja feliz, Vinícius. Obrigado, José. Boa noite a todos novamente, para aqueles que chegaram. Que Jesus, nosso mestre, como bem rogado pelo nosso irmão José, possa nos inspirar, nos envolver a todos, para que a gente possa atingir o objetivo deste evangelho no lar, não deste, né? Do evangelho no lar, que é termos uma oportunidade de refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus, as leis divinas, mas, acima de tudo, do nosso comportamento e aproveitamento perante as leis divinas. Então, que Jesus, nosso mestre, na sua infinita bondade e misericórdia, possa continuar nos conduzindo e nos inspirando. O tema de hoje, como a Fátima já antecipou, é a lição 112 do livro Vinha de Luz, intitulado Ciência e Temperança. Esta mensagem foi desenvolvida com base em um versículo da segunda epístola de Pedro, às comunidades, né? A todos aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus. É interessante notarmos isso, né? Que além dos 4 evangelhos, segundo os respectivos escritores, nós vamos ter também esse material farto que nos possibilita uma diretriz, uma orientação sobre o nosso comportamento diante da Boa Nova, diante dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Deus. E é uma epístola que nos toca muito pela sua aparente simplicidade, mas de uma profundidade muito grande. E, como não podia ser diferente, ao pensar ali esse versículo, Emmanuel vai trabalhar em cima de nós espíritas. O foco principal somos nós espíritas. Porque se vocês prestarem atenção no título, ciência e temperança. O que é o espiritismo, senão a ciência da alma? Senão esse conjunto organizado, sistematizado, devidamente estabelecido, que vai tratar de Deus, da alma e da vida futura. Mas o conhecimento, como nós temos constatado ao longo da humanidade, se ele não for temperado com a moderação, a temperança, pode nos levar a comportamentos desvirtuados do objetivo. Então, a gente gosta muito, não só da epístola de Pedro, né? Como também das observações de Emmanuel aqui sobre esta passagem. Depois que a gente ler a mensagem, a gente vai pedir permissão aos amigos, aos irmãos, para a gente ler também um trechinho da epístola que vai um pouquinho mais a fundo e
complementa, vamos dizer assim, seria a cereja do bolo desta mensagem. Vejam só, Emmanuel vai dizer assim nesses comentários ao seguinte versículo: e a ciência, a temperança, a temperança, a paciência, a piedade. Segundo a Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Comentários de Emmanuel. Quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá, semelhantes expositores do saber nada mais realizam que a perturbação. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Não esqueçamos, toda ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da terra, exige ponderação. O homem do serviço de higiene precisa temperança, a fim de que a sua vassoura não constitua objeto de tropeço. Tanto quanto o homem de governo necessita de sobriedade no lançamento das leis, para não combater o espírito da multidão. E não olvidemos que a temperança, para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se a paciência, como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina as situações características de cada um e procura, primeiramente, entender o irmão de luta. Saber não é tudo. É necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Como estávamos dizendo, é uma mensagem muito apropriada a nós, espíritas, exatamente em virtude daquele ensinamento de Jesus, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado, muito será pedido. E, como estávamos dizendo também, esse versículo 6, Emmanuel tira ali do capítulo 1 da segunda epístola de Pedro, quando ele vai falar assim, né, que, olha, você tem que temperar uma virtude com outras, para que ela não se torne algo áspero, azedo, impositivo, que é o que Paulo de Tarso vai falar, né, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu tivesse todo o conhecimento, nada disso me aproveitaria se eu não tivesse amor. Enfim, a todo momento ele está falando, né, que existem várias virtudes, e essas virtudes necessariamente têm que se conjugar a um objetivo, que no caso de Paulo de Tarso, ele vai dizer, Paulo apóstolo, que é a prática do amor, da caridade. Então, vejam que interessante, quando a gente observa a exortação de Pedro para adicionarmos a nossa conduta comportamentos consentâneos com aquilo que estamos aprendendo. Não vale saber para querer impor a necessidade, e isso é uma tendência humana, não sei se é devido, creio que sim, né?
devido ao nosso grau evolutivo, mas é uma tendência humana muito oriunda do medo, até para tentar convencer o outro para ver se nós estamos certos, de sermos incisivos nas colocações, sermos firmes e fortes, repito, muitas das vezes porque nós próprios não estamos persuadidos, convencidos daquilo. Aí a gente acaba incorrendo nesse erro, né? E também Paulo de Tarso, na carta aos Filipenses, vai dizer assim para as comunidades, né, que seguiam o evangelho: cuidado, cuidado, porque muitos querem pregar o evangelho por espírito de cisânia, de disputa, não simplesmente com um objetivo nobre de contribuir para o aprimoramento. E aí vem os aprofundamentos da doutrina dos espíritos superiores, né? Dizendo assim que o conhecimento praticado e vivenciado, ele ensina muito mais do que as palavras, né? Como São Francisco de Assis dizia, né? E de pregar o evangelho, se necessário, utilizar de palavras. Em outros termos, vamos tentar verificar como está o nosso comportamento diante desse testamento libertador, redentor, que é o cristianismo, para a gente poder nos amoldar, nos ajustar, nos conformar aos preceitos. Por isso que Emmanuel começa, né? Quem sabe precisa ser sóbrio, moderado. Não pode querer ser muito exaltado, muito impositivo. Não vale saber para destruir. Olha aqui o que Paulo de Tarso já disse lá atrás para a comunidade dos Filipenses. O objetivo de querer falar do evangelho não pode, jamais pode, ser para querer impor aos outros, mas para compartilhar com os outros aquilo que nós temos apreendido e que, por estar nos fazendo bem, isso é importante. Quando nós, de fato, estamos vivenciando os ensinamentos de Jesus, nós mudamos, né? Nós nos tornamos mais confiantes, mais serenos, mais pacientes, calmos, que é o que Pedro vai falar, né? Vós outros, versículo 5, da epístola, vós outros, aplicando, pois, todo o cuidado, ajuntai a vossa fé à virtude, e a virtude à ciência, e a ciência à temperança, e a temperança à paciência, e a paciência à piedade. É a piedade o amor de vossos irmãos, e ao amor de vossos irmãos a caridade. Porque se estas coisas se acharem e abundarem em vós, elas vos não deixarão vazios, nem infrutuosos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que não tem prontas estas coisas é cego e anda apalpando com a mão, esquecido da purificação dos seus pecados antigos. E aí ele vai discorrer, né? Então, a gente tem que reconhecer que nós estamos diante de um conjunto de ensinamentos, uma ciência muito profunda. O Espiritismo, assim como o Evangelho, devidamente esclarecido, né? Porque muitas das vezes Jesus se valia de metáforas, ambiguidades, questões muito abstratas, que a doutrina dos espíritos vem, graças a Kardec e a seus colaboradores, nos esclarecer. Nós temos esse manancial de luz, de bondade em mãos, e nós temos que não apenas tê-lo para enriquecer o intelecto. Não podemos nos limitar ao intelecto. Temos que utilizá-lo para a prática cotidiana, para ele nos transformar, nos
modificar para sermos pessoas de fato melhores, né? E é interessante, porque se a gente observar aqui, Emmanuel comentando, que a gente não pode usar esse conhecimento para querer impor aos outros, vai muito ao encontro do que a gente percebe nas perguntas 685 e 917 do Livro dos Espíritos, quando vai tratar Kardec, os espíritos superiores, da educação como a ferramenta de transformação da humanidade. Transformação moral, né? Transformação moral. Porque a educação, como conjunto de caracteres morais, ele se desenvolve como? Não é apenas por palavras, né? O maior e mais profundo instrumento de modificação do ser é o exemplo. Não por outro motivo, Jesus não delegou a ninguém a exemplificação máxima do Evangelho de Deus. Ele mesmo tomou de um corpo carnal e veio ter conosco, para dizer assim, ó, eu não sou um legislador que fica lá ditando regras. É verdade que nós anunciamos as regras criadas por Deus, mas nós vamos e exemplificaremos, que é o que Jesus faz. Ele vem e exemplifica. Exemplifica com aquela passagem maravilhosa sua pela crosta terrestre, na condição de encarnado. Deixemos bem claro isso, né? Quando nós dizemos de Jesus na crosta terrestre, na condição de encarnado, porque desencarnado ele nunca abandonou o planeta. Ele está no meio de nós. E aí que a gente começa a perceber, né, como funcionam as leis divinas. Ele não precisa estar do meu lado para me influenciar. Assim como o Sol, né? A quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância, ele consegue nos influenciar. E é assim que Jesus faz também, né? O seu pensamento divino emana em direção à Terra e vai encontrando naqueles corações, ou fazendo uma analogia à tecnologia humana, né? As antenas que têm capacidade de captar, vai irradiando e vai transformando almas. Por óbvio que não é do dia para a noite, né? Por isso que eu acho bonito a forma de ensinar dos hebreus, né? Vejam, quando Pedro vai dizendo, ele fala assim, ó, ajuntai a vossa fé à virtude, ou seja, desenvolva a fé para que, através da fé, você desenvolva a virtude, que é o que Paulo de Tarso vai falar para a comunidade dos Romanos, capítulo 3, versículos 4 e 5, 3, 4, 5. Ele vai falar assim, ó, tudo começa de uma virtude que vai desenvolvendo as outras. Então, junte a fé à virtude à ciência à temperança à paciência e a paciência à piedade. E esclarece que a piedade, o amor dos nossos irmãos e o amor ao próximo, que é nada mais do que a caridade, compreendida como Jesus, né? Indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas e benevolência para com todos. Então, a gente vai observando a profundidade desses textos, e quanto mais a gente vai se aprofundando, vai ampliando a nossa capacidade de pensar, compreender, mais nós vamos extraindo. E como estávamos dizendo, né, essa gradatividade constante dos ensinamentos é o que Jesus faz no Sermão do Monte. Ele vai dizer sobre as bem-aventuranças que para nós atingirmos o reino dos céus, nós temos que começar a sermos felizes, né? Como consegue esse estado de espírito? Primeiro degrau, a humildade. Por que a humildade? Porque com a humildade se aprende.
Você aprende com todos. Você reconhece que você não sabe tudo, ou muito pouco sabe, e vai em busca do conhecimento. Essa semana mesmo, estávamos refletindo sobre os dias sucessivos que foram nos agraciando com várias ocasiões de aprendizado. Encontramos primeiro num instalador de fibra ótica de internet uma pessoa que disse uma frase que fez com que a gente parasse para pensar uns 3 dias seguidos, né? O rapaz foi instalar a internet em nossa residência, que a gente teve que trocar de operador, e de repente, conversando com ele, aí ele falando das atividades da vida dele e tudo mais, aí eu falei, né, que estava tendo dificuldades em encontrar prestadores de serviços competentes e responsáveis, porque todos começavam a fazer alguma coisa e paravam, né? O eletricista começou e não fez o serviço até o fim. O marceneiro começou, também fez mal feito o serviço e abandonou. Os pedreiros já passaram várias equipes. Aí eu conversando com ele, aí ele virou e disse a seguinte frase: com certeza, nós que somos espíritas e conhecemos o intercâmbio entre encarnados e desencarnados, sabemos que ele foi inspirado para dizer aquilo, que provavelmente ele ouviu de alguém. Ele disse assim: sabe o que é, Vinícius? É que todos querem o reino dos céus, mas ninguém quer morrer. Olha só, se eu não me tivesse ali colocado numa condição de igualdade com ele, me julgasse, né, um superior ou coisa do tipo, movido pelo orgulho, eu perderia a oportunidade de captar essa pérola que nós no Espiritismo sabemos, né? Para atingir a felicidade tem que morrer o homem velho e nascer o homem novo em Cristo. E que o reino dos céus não é desse mundo. Então, para atingir o reino dos céus, que é o que todo mundo deseja da boca para fora, nós temos que morrer. Inclusive deixar para trás o planeta. Porque o planeta não é um planeta feliz. Ele está habitado por pessoas ainda movidas por orgulho, egoísmo, interesses próprios, cheias de interesses. E aqui não vai ser possível a felicidade tão cedo. Por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, pegue sua cruz e me siga, porque eu vou deixar o caminho. Porque na casa do Pai há muitas moradas. Então eu tenho que ir. Ou seja, para nós aprendermos, primeiro tem que ser humilde. Se não formos humildes, a gente não sobe a escala evolutiva, né? Que Jacó vai descrever no seu sonho, quando ele teve lá no livro de Êxodo, o livro da Torá, né, do Êxodo, vai dizer assim, que ele teve um sonho e que ele viu uma escada por onde transitavam anjos que desciam. Veja a sequência que ele diz. Os anjos desciam e subiam, que é o que a gente está tentando fazer, subir. Os anjos descem ao nosso encontro para nos puxarem para cima. E com isso, como que eles fazem isso? Nos dando primeiro o conhecimento. Sem o conhecimento, a gente não avança. Por que eu tenho que fazer isso? Ou o que eu tenho que fazer? Vem o conhecimento. Aí o conhecimento vai nos dando um norte, mas não basta a gente saber e não seguir. E esse norte, como Kardec deixa bem claro, é esse conjunto de ensinamentos, fruto de pesquisas, que tem um cunho filosófico que é a nossa transformação moral. Não é esse o conceito que ele dá de o Espiritismo? É uma ciência de cunho filosófico que vai nos mostrar, falar de Deus, da alma, da vida futura e das consequências das nossas escolhas. Quais são as consequências que advirão do meu comportamento? Se nós não temperarmos a ciência com a temperança,
nós vamos gerar acidez, né? Afastar as pessoas. Vamos fazer com que as pessoas não tenham interesse em ouvir-nos. Por quê? Porque nós estamos querendo ser impositivos, agressivos e coisas do tipo, né? Que é o que Emmanuel vai dizer, né? Não vale saber para destruir, tem que ser para construir. E para construir, muitas vezes, nós que trabalhamos no movimento espírita, ali na casa espírita, em vários. A gente sabe que muitas das vezes a gente tem que dar um passo para trás, né? Quando não 5, 10 passos para trás. Porque senão a gente compromete todo um trabalho, que foi o que Simão Pedro, por isso que eu gosto muito dessa epístola, né? Porque se nós nos lembrarmos, o movimento inicial dos apóstolos teve um momento crucial ali, que se Pedro não tivesse dado uns passos para trás e persuadido Paulo de Tarso a dar uns passos para trás, Paulo de Tarso ia entrar em embate com Tiago Menor e ia provocar uma cisão, um racha entre os apóstolos. Né? Aqueles que quiserem se aprofundar nisso aí, depois fica a sugestão de leitura, o livro Paulo e Estevão, né? E também os Atos dos Apóstolos, onde há essa situação em que Simão Pedro não só dá passos para trás, mas convence Paulo, que é a respeito da obrigatoriedade ou não da circuncisão. É obrigatória a circuncisão aos gentios para seguirem Jesus? Aí Tiago Menor, né, como ele tinha muito contato com os doutores do templo, ele vai e fala, tem que ter a circuncisão. Aí Paulo de Tarso, como conhecia muito mais profundamente os ensinamentos judaicos dos hebreus ali, né, da Torá, do que Tiago e todos aqueles que estavam no templo, ele fala, não é necessário. Mas ele acaba dando um passo para trás e Tito acaba sendo circuncidado a contragosto de Paulo, mas em prol de um benefício maior, né? Em prol de vários passos para frente. Então, é isso que é importante, né? Por isso que Emmanuel vai dizer assim, ó, é por isso que ao conhecimento, a ciência, né, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e aquilo que nos toca, a religião. Olha só, se nós não formos moderados, a gente vai provocar conflitos que levam à ruína, que levam a um desastre, a uma bancarrota moral, a nossa encarnação e, quiçá, comprometendo futuras, né? Que para se reajustar, muitas vezes, de um fanatismo, por exemplo. Imagina um fanático para se reajustar, uma encarnação é pouco tempo. Por isso que a gente tem que evitar, né? Como disse Jesus, tomai cuidado com o fermento dos fariseus, né? Sede ponderados, moderados, sóbrios. Sede sóbrios. Compreenda, né? Às vezes a conduta do outro, ele está sendo movido por interesses que ele vem alimentando em sucessivas encarnações. E como conseguir contribuir para a alteração do panorama da situação? Sendo sóbrios, calmos, pacientes. Não esqueçamos, toda a ciência, desde o recanto mais humilde do serviço de higiene, olha, dizendo que se espraie em todas as áreas da vida, precisa temperança, a fim de que a sua vassoura não constitua objeto de tropeço, tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis, para não conturbar o espírito da multidão. Eu não sei se vocês vão se lembrar, em O Evangelho segundo o Espiritismo,
vai ter uma colocação que o Espírito diz assim, né? O que dizer do trabalhador que levanta a enxada contra o seu patrão? Será que o instrumento não mostra a finalidade? A enxada é para lavrar o terreno, né? Para plantar. Se você levantar a enxada contra o patrão, você está desvirtuando a finalidade, né? O que o Espírito está dizendo com essa metáfora, né? Se não isso tudo que a gente está vendo aqui. O conhecimento, ele é feito para semear nos corações e não para pedra, né? Às vezes a gente se equivoca, né? Como espíritos imperfeitos que todos nós aqui somos, às vezes a gente fica um tanto indignado com algumas situações e acaba querendo impor, né? Querendo impor. E olvidamos os ensinamentos e as orientações dos espíritos superiores. Não são as palavras, é o exemplo que vai transformar. Se a palavra instrui, o exemplo arrasta. Então, vai concluir aqui, né, o benfeitor, saber não é tudo. É necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. A cooperação. E lembremos mais uma vez de Jesus, né? Os seus colaboradores não eram espíritos perfeitos. Eram pessoas como nós. Simão Pedro na sua intransigência, Tomé na sua incredulidade, Bartolomeu no seu desânimo, e tantos outros, Judas, né? Na sua precipitação. Olha aí a personificação do ensinamento. E todos aqueles outros, né? João, na sua amorosidade, mas ao mesmo tempo na sua dúvida, que ele só vai conseguir transformar depois. Enfim, e se Jesus, que era a perfeição, teve compreensão, misericórdia e indulgência para lidar com pessoas imperfeitas, quem somos nós para querermos cooperadores perfeitos? Então, vamos lembrar sempre disso e ter sempre em mente que é imprescindível, isso é importante, isso eu aprendi depois de muito sofrer, né? É imprescindível nós termos ao nosso lado pessoas que possam nos corrigir. Isso é importante. Nós termos pessoas que possam falar assim, Vinícius, pô, você está exagerando. Pessoas que a gente vai e fala, poxa, é verdade, né? Eu estou me precipitando. Vinícius, olha, vamos fazer diferente. Aceitarmos orientações, troca de ideia. Isso não é se diminuir, é crescer para a vida. Então, que Jesus possa nos inspirar, nos ajudar a adicionar ao conhecimento que a doutrina nos delega, nos relega, a temperança, a sobriedade e a moderação num comportamento efetivamente cristão. Obrigado a todos aí pela caridade com que me ouviram. Espero ter, através da exposição do meu coração aqui, ter compartilhado algo de proveitoso a todos. Vinícius, nós agradecemos muito a sua exposição. É uma oportunidade que recebemos e cada um agora de nós aqui devemos fazer a reflexão em relação à nossa postura diante do nosso próximo, né? A lição de hoje, a questão da humildade, a serenidade e o equilíbrio, que a gente possa buscar isso dentro de nós. Vamos seguir, então,
na sequência agora, convidando todos os amigos, todos os irmãos, juntos em pensamento, buscar agora irradiar o melhor do pensamento e do sentimento, amparados pelos mensageiros de Jesus, que orienta, que está conosco, que nos inspira na realização desse trabalho, e que possamos, assim, irradiar os melhores sentimentos, sentimentos de humildade, ponderação, equilíbrio, a todos aqueles que se encontram, os líderes políticos, principalmente nesse momento de turbulência que estamos passando, para que sejam inspirados, para terem equilíbrio, abençoando também todos aqueles que se encontram necessitados, acamados, em locais de recuperação, abençoando também os familiares, aqueles que nós conhecemos, que estão mais próximos da gente, que também necessitam de amparo e de equilíbrio, que os mensageiros de Jesus estejam presentes junto desses nossos irmãos, todos trabalhadores, todos que estão aqui nessa experiência material, em busca da renovação, em busca do aprendizado, cada um suportando, carregando o fardo das decisões felizes ou infelizes que tomaram e que tiveram. Que todos esses irmãos, todos nós, possamos ter em mente o amparo que estamos recebendo de nosso Mestre Jesus, dos protetores que estão ao nosso lado sempre, sempre nos acompanhando, sempre tendo a oportunidade de nos dar um bom conselho, uma boa inspiração, que possamos ter em mente esse desejo sincero de buscar a nossa renovação íntima, que possamos ter em mente o desejo sincero de buscar, através do aprendizado, nos tornar pessoas melhores, pessoas mais amáveis, pessoas respeitosas, pessoas educadas no trato com o nosso próximo, e principalmente que tenhamos, assim, o nosso foco para praticarmos o amor em relação a todos nós, no exercício da caridade. A caridade que ampara, a caridade que dá bom conselho, a caridade que ajuda e auxilia o nosso próximo. A caridade que ora pelo outro, na impossibilidade de uma ajuda mais efetiva no primeiro momento. Abençoe, Mestre Jesus, a todos os irmãos, a todos os trabalhadores desta casa. Abençoe a todos nós que estamos conectados. Em vosso nome, Mestre Jesus, encerramos o Evangelho Online desta noite. Assim seja.